Teorema fundamental da economia. Introdução. Essa introdução surgiu tardiamente após o trabalho delineado estar praticamente pronto e seria possível que estivesse publicado sem ela, o que poderia demonstrar o soldamento. Ao considerar que essa introdução, além de expor os objetivos e também o método, qual posso considerar próprio por fazer uso dos mecanismos da teoria do conhecimento de forma peculiar até então, embora os recursos utilizados não sejam novos ou desconhecidos, sendo apenas sua forma modelada e aplicada com a noção de evitar ou dirimir toda forma de contestação, por aceitar e assumir o risco pessoal de que já se partiu da observação e contestação dos fatos ora investigados e sistematizados, para evitar que a leitura se tornasse objeto de hipótese em sua grande parte e naquilo que é sua principal finalidade. O seguimento se deu de forma contínua, fazendo mão de argumentos factuais e prosseguindo até onde fosse possível levá-los adiante, sem incorrer na impossibilidade demonstrativa ou metafísica, ou reconhecendo apenas os limites do conhecimento que ora me faltam e que logo deverão ser percebidos por cérebros mais capazes e com melhor formação técnica. O texto pode parecer precário e deselegante, até mesmo resumido, pouco prolixo em argumentação e vocabulário. No entanto, será conciso e coerente, além de simples até em sua compreensão. Não obstante, estará aberto a novas possibilidades, caso haja leitores interessados em expandir sua abrangência ou mesmo testar seus alicerces, como também seu alcance, leia-se consequências. Mesmo tentando me manter apenas estritamente numa linha de tema, apenas no cerne da questão, considerada como problemática, incondicionalmente sai-se desses limites e caminha-se para a área de possibilidades dialógicas, ou seja, de convencimentos, ponderações e aceitações, o que também garante que esse pequeno trabalho não esteja terminado, acabado. Pode-se entender que nele estão estabelecidos os fundamentos, nos quais se pode voltar para trás e caminhar para frente, isso de acordo com minha visão e limites. Se esses fundamentos não puderem ser desestruturados, não haverá o que fazer, bastando aos possíveis interlocutores modelar e apresentar requintes, prosseguindo e expandindo até o cessar das suas condições. O caminhar para frente poderia começar pelo estudo da renda e do rendimento, que seria fruto do excedente do trabalho ou da frugalidade dos hábitos individuais, e claro, da capacidade de dar alguma serventia a qualquer dos esforços. Assim, tem-se os investimentos, e fazemos concordância com o conceito keynesiano de poupança ser igual a investimentos, principalmente se depositados em instituições bancárias, de fomento. Em seguida, acentuaria mais dois caminhos: a medição econômica, que de qualquer maneira pode ser independente, pois é apenas medição e só se pode medir aquilo que possui medida, e por isso penso ser propenso ao uso dos fundamentos que o teorema visa estabelecer. O outro recairia sobre o que considero ser o maior problema do estudo da economia: a alocação escassa dos recursos nos também escassos recursos naturais, a inelasticidade da natureza, que divide em dois aspectos: a limitação dos próprios recursos naturais em si mesmos e a entrância dos novos agentes econômicos, os nascidos no ponto zero, sem herança e sem educação. Para essa última situação, entendo que a solução seria alargada em pé de igualdade entre aqueles que possuem condições financeiras garantidas por suas famílias para a educação, e a mesma garantia para os novos entrantes no mundo, no sistema, aqueles sem nada. Educação, essa garantida pelo Estado e de forma incondicional, desde o berço, mesmo atribuindo peso maior às próprias famílias à educação. Para não transparecer que compreendo espécie de mendicância por parte do Estado em relação aos impostos, faço menção que não se trata disso, mas sim da inaceitabilidade da exorbitância tributária, a ver os fundamentos que compreendemos ter demonstrado. Deve ser feito limitar e delimitar o tamanho e a competência do estágio. Ludwig von Mises tratou disso, Milton Friedman também, e de formas razoáveis e semelhantes. Da minha parte, mesmo que ainda superficialmente, só encontro motivos para a atuação do Estado nas questões e soluções que seriam inviáveis para a iniciativa privada, como segurança, os tribunais, saúde e educação, assim como auxílio aos impossibilitados de desenvolver atividades laborais. Relativamente à saúde e educação,
Esperamos que os países, ao atingir o nível de riqueza, o Estado possa paulatinamente retirar-se desses cuidados ou encarregar-se apenas das situações de vigilância, principalmente sanitária, e as de força maior, como custeio de tratamentos muito custosos para determinados segmentos da população. No campo econômico, o Estado pode fazer o que em essência deve fazer, que é ir aonde a iniciativa privada não vai, é receosa ou demora para ir, como saneamento, infraestrutura, construção de estradas, setor energético e demais trabalhos custosos e pesados. Não nos limitamos a isso, e nas questões de infraestrutura não nos importamos com o que se convencionou chamar de elefantes brancos, estando disponíveis para uso fruto dos cidadãos, é um sintoma de riqueza, de opulência, logo de bem-estar. Para o Estado, depois de feito seu trabalho, não resta mais nada que passar à iniciativa privada o que lhes interessar, ficando com o indesejável incorrendo na volta e manutencionando sua principalidade e originária função, a organização e qualidade de vida da população. Quanto à execução, se um trabalho despende determinada soma, ela será a mesma soma de uma forma ou de outra, de forma que sou contra o endividamento para as atividades estatais. O bolo é sempre o mesmo. Trata-se de gestão. O mesmo que se faz com o endividamento pode ser produzido com menor custo. A velha questão do conceito dos juros, presente pelo futuro. Para isso existe o planejamento, mas antes o esclarecimento da população, ou seja, uma população completamente ciente e consciente. Aqui consideramos a variável inflação sob controle em níveis baixos, como indicam as metas, e depois atingidas, buscar objetivos menores ainda. Para o outro problema, contenho minhas palavras e reproduzo na íntegra passagem que delimita e expõe de forma irreprochável a situação ao assunto. A política governamental era essencial, para usarmos um terceiro exemplo, nos conflitos entre os diferentes direitos, e em particular para o dano ambiental, assunto que Condorcet repisou várias vezes em seus escritos econômicos. Só existe um caso em que a lei pode legitimamente restringir os direitos de propriedade, escrevendo reflexões sobre o comércio do trigo, quando o exercício do direito viola a segurança ou os direitos anteriores de outros. O exemplo que fornece é o uso da terra para fins de uma prática agrícola que, corrompendo o ar, causa doenças nos lares vizinhos. Neste caso, justifica-se que o governo proíba certos usos da terra e promova obras públicas para restaurar a salubridade do ar, sem o consentimento, mas pagando a indenização do dono da propriedade, sentimentos econômicos e Rothschild. Apenas para esclarecimento e também para fins didáticos, pensando na formação de futuros cidadãos, isso porque não fazemos causa e pouco nos importamos com a avaliação e adjetivação de possíveis críticas e tentativas de situacionar, colocar em, agrupar, em algum viés ideológico essa teoria. Fica expresso ao visto que estamos longe de qualquer filiação nessa ou naquela corrente de pensamento, e consideramos essas denominações rasas, ao menos que sejam utilizadas de forma a tomar uma simples direção por entender que trilham maior verossimilhança aos fatos e não pela simples ânsia de estar e colocar-se em algum partido por incapacidade ou preguiça de estudar e fazer juízo próprio, e assim dar forma a algum espectro existencial. Minha única orientação são os fatos, suas possíveis causas e consequências. Todo o resto é tentativa, limitar-se a uma ou outra maneira de pensar, ou contender para modular os fatos, empacotá-los e encaixá-los em um viés indigno para mim e veneno ao que corre em minhas veias e vasos sanguíneos. Quando das tentativas, que vez ou outra consigo identificar, tomo por procedimento em avaliar se o problema é metodológico ou de constrição. Quando da exacerbação e defesa cega, tomo meu desprezo pela falta de inteligência, seja para avaliar e compreender, seja da necessidade carnal de manter seus grilhões, como escravos, submetidos, subjugados e indefesos, tendo como armas dentes e garras. Apóstolo laissez-faire admite no seu artigo Homens que os interesses dos particulares não se prestam à visão do bem geral. Não se podem esperar tais vantagens senão da sabedoria do governo. Tal assertiva provocaria lágrimas de decepção em seu visitante inglês, Adam Smith, que 2 décadas mais tarde lançaria, com a publicação de A Riqueza das Nações, os fundamentos da economia clássica. A apresentação de Roberto Campos ao quadro econômico dos Fisiocratas de Francis Quesnay em Os Economistas, Abril Cultural. Atribuímos essa possibilidade, seja da necessidade de um governo que estipule e edifique o melhor para o bem comum, que também deve ser o melhor para cada indivíduo, com a possibilidade da impossibilidade de todos os homens estarem a todo momento e o tempo todo no pleno uso da razão. E a isso fazemos jus o conceito da imperfeição dos homens,
possível de ser conjugado com a sociologia e o crescimento populacional. Temos, portanto, não uma solução infalível, mas mais um cuidado, pois da mesma forma podemos ter governos ineptos e da mesma forma imperfeitos, porque são nada mais nada menos que a representatividade da média populacional em quantidade. Talvez advenha disso a necessidade da separação dos poderes e suas classificações e competências. Voltar ao início seria debruçar-se sobre a ontologia propriamente dita, considerando que essa disciplina filosófica abrange todas as peculiaridades da existência humana, como deontologia e uma espécie de teodiceia, ficando ela no âmbito das deidades ou perdendo esse caráter, a qual visaria e explicaria a origem e causas das diferenças entre os seres humanos, mas voltadas aqui, para esse trabalho, nos aspectos que diferenciaram e diferenciam os homens no aspecto intelectual e aspiracional, oferecendo as respostas para as possibilidades ou opções de uns de terem maior conhecimento ou vontade de assim angariarem ou acumularem maior quantidade de bens, dando origem à diferença quantitativa e qualitativa no processo acumulativo de bens e propriedades. Todavia, independentemente de oferecer uma explicação voltada para esse trabalho, qualquer conquista nesse campo se colocaria acima desse próprio trabalho, mas também acima e à frente, senão de todas as conquistas conhecidas, à frente de muitas e em situação excepcional, quem sabe mesmo resolvendo a busca pelos princípios fundamentais pré-socráticos. Foram duas as tentativas do trabalho. Em primeiro lugar, com a ideia de demonstrar que o estudo da economia parte sempre do indivíduo em si mesmo, suas faculdades e necessidades, sendo, portanto, ciência e disciplina independente e exclusiva, e incondicional, o que não impede de delimitar-se suas variáveis independentes e dependentes. Por exemplo, seria necessário o estudo da medicina, nutrição e educação física como parte da economia, mesmo que superficial e propedeuticamente? Pois tratam nos humores e capacidades que proporcionam aos homens desenvolver suas atividades econômicas. Não seria aleatório ou dispensável o estudo dos tributos à economia? O que não impediria e seria exigível aos estudantes da disciplina conhecer esses mecanismos e determinar suas consequências econômicas, formação muito sólida, mas não parte nuclear do estudo da economia. São perguntas que ficam e deverão ser respondidas com mais profundidade. O objetivo principal foi tentar separar ao máximo, cismar, o estudo da economia da política, tendo como princípio as evidências incondicionais de que a produção ou sistemas produtivos são anteriores e independentes a qualquer forma de organização política. O segundo objetivo surgiu do primeiro e tentou estabelecer que, dado praticamente duas vertentes políticas, trata-se de concepção, opção pessoal e adesão, sendo imprópria a tentativa de imposição de vontade sobre outra, de que optar por uma forma de sistema político não compreende exigir que outros optem pela mesma forma ou se encarreguem da forma oposta à sua. Logo, parece ficar claro que, sabendo-se das consequências das opções, cabe aos optantes assumir, se não toda a responsabilidade, a maior parte. Isso diz respeito praticamente às questões tributárias.